Fala, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do MovieCast. Como de praxe, como o primeiro episódio, não podia ser diferente. Estou aqui com Marcos dos Santos More Andrade, gravei esse sobrenome há mais ou menos 25 anos atrás, em que nós estudávamos juntos. Bom, adjetivos desse senhor aqui. Pai de pet, o futuro Neymar que não quis jogar futebol, era para nós estarmos num iate agora nas Maldivas. Esse cara não quis ser jogador de futebol e hoje está aqui comigo fazendo um podcast. Seja muito bem-vindo, meu irmão. É um prazer estar aqui contigo hoje. E depois de você se apresentar, a gente tem que desenrolar sobre as nossas histórias, né? Eu gostaria muito da gente apontar nossas histórias que têm um ponto de convergência muito bacana, que é o que nós trabalhamos hoje. E depois a gente chega na história do MovieCast para vocês, que se vocês notarem, espero que sim, nós estamos num cenário muito, muito, muito bonito. Então sejam todos muito bem-vindos e você também, meu irmão. Muito obrigado. Enfim, Marcos, conheço o Daniel já fazem quase 20 anos aí e surgiu o convite para começar a participar do MovieCast. E esse aqui está sendo o nosso primeiro podcast juntos. Tá nervoso, senhor? Tô nervoso, eu fico nervoso nas Perde câmeras, mas nervoso. eu sei que eu vou conseguir, enfim, com o tempo eu melhoro isso. Mas, enfim, o primeiro podcast, temos vários assuntos e vamos lá, bora perguntar, bora conversar e mostrar pra galera o que a gente pode ajudar ela. Mostrar pra todo mundo quão fácil é, assim, não digo que fácil é gravar, todo mundo tem um começo, e no Sim. começo, como tudo, não, você não vai começar dominando algo. Então, é difícil pra todo mundo, a quem começa a gravar um podcast, é difícil pra mim, é difícil pro Marcos, é difícil pra você que vai gravar, mas nós estamos aqui pra te ajudar. E, Marquinhos, você falou do Move, então já vamos direto pro Move. Quanto tempo você entrou no Move? O que que é o Move pra você? O que que é estar aqui gravando? O que que isso significa, Bruno? O Movecast é uma facilidade para todo empresário, para todo produtor de conteúdo que queira gravar o seu podcast, queira mostrar o seu conteúdo aí pra galera. Enfim, e nós aqui do Movecast levamos toda a estrutura de audiovisual justamente para facilitar a vida desses empresários. Então, nosso objetivo aqui é justamente ajudar esses empreendedores aí a mostrarem o seu conteúdo, mostrarem seus Uhum. produtos, seus serviços aí pra galera. É democratizar o formato de podcast para Sim. creators, que sejam influenciadores, pessoas, né, comuns, assim, que queiram divulgar a sua própria marca, empreendedores. Mas, cara, fala um pouquinho de podcast, porque quem te investiu a Movie? Por que a Moviecast? Por que não um podcast? O que que é essa parada? Por que que a gente está investindo em podcast? O nosso grande objetivo é democratizar este formato. Por quê? O Movecast é justamente para a pessoa não precisar ir até um estúdio de podcast para poder gravar o seu conteúdo. Então, a gente leva toda essa estrutura justamente para ter a essência e também a cultura da sua empresa dentro do podcast. A gente pensou que seria muito mais legal a gente levar toda a estrutura do podcast até a empresa, para que assim a gente possa pegar o cenário da empresa, para que ela se sinta mais confiante, mais confortável quando estiver gravando, do que precisar ir até um estúdio de podcast. Então, isso é uma dor que as pessoas sentem e a gente resolveu criar esse Movecast justamente para facilitar isso. Perfeito. Então, o Move é de movimento, Sim. cast de podcast, videocast. Excelente. Você falou um ponto legal ali do podcast em si. E por que que a gente investiu nisso, né? Eu acho que um ponto bem legal de frisar para quem está nos assistindo é o formato podcast. Vamos falar um pouco sobre isso. O formato podcast, 1 hora de conteúdo gravado, igual nós estamos aqui, e o Moviecast te possibilita infinitas possibilidades, seja aqui num cenário tão bonito quanto esse, seja um rooftop na Faria Lima, seja em Campos do Jordão, seja nas Maldivas, seja em qualquer lugar. Tendo pelo menos 2, 3 pontos de energia, nós conseguimos fazer isso. E com 1 hora de gravação, que é o formato podcast, a gente coleta
cortes, que numa média dá de 4 a 5 cortes por hora gravada, quando não são tão. As pessoas, né, os anfitriões, os convidados não são tão especialistas ou dominantes do formato. Sim. Então, dá por média de 4 a 5 cortes. Esses cortes você usa para TikTok, Instagram, o Shorts do YouTube, você pode usar para Kawaii e todas as. LinkedIn, LinkedIn, todas as sim. ferramentas que aceitam o formato vertical para vídeo. E o formato completo, não é? O horizontal, 1080 por 1920, você pode usar no YouTube. O áudio você pode colocar no Spotify. Então quando o nosso objetivo como Movie é democratizar, né, o conteúdo, o formato podcast, que não é barato, equipamento não é barato, ir até um estúdio não é barato, operação também não é barata. Tudo que envolve o audiovisual na realidade é caro. Então o nosso grande objetivo é democratizar para que todos possam utilizar e levar esse teu conteúdo, levar o conhecimento no teu ambiente, na tua casa. Por exemplo, aqui, numa casa, na tua empresa. Um teste legal é que as empresas têm chamado os possíveis clientes para a empresa e têm convertido mais através do conteúdo, certo? Sim. E agora minha pergunta é, cara, conta para nós um pouco da tua história, quem é o Marcos, o Neymar que não quis ser Neymar, que foi pro marketing e hoje trabalha e é um excelente profissional no marketing, tem a tua empresa nisso. Conta aí tua história, velho. Eu sou de Campinas, tive minha infância inteira aqui em Campinas. E aí eu joguei bola na base dos Guarani, enfim, joguei em vários times aí, porém não segui com futebol. E aí eu fiz faculdade de educação física, trabalhei na educação física durante um período também. Quando você jogava bola, você ganhou do Educap? Pra quem não sabe, o Marcos jogava no Eu jogava interescolar, né? pelo Ágape. Pelo AGA, porque é o colégio que a gente se conheceu e estudava, e teve Sim. um jogo, um fatídico jogo, em que o Marcos tentou de todas as maneiras, mas sabe quando não é o dia? Tem dia que é noite. E não Ne- rolou. Nesse dia ele ficou pistola da vida, Sim. e eu levo isso pra eternidade. Fico zoando ele que ele não ganhou do Educap, que na época era um colégio que, pô, Sim. ô, É, sei lá, qualquer um ganhava daquele time e a gente perdeu, a gente tinha um puta timaço e perdemos aquela porra lá. É isso. sim, as pessoas me zoam até hoje por conta disso. O mais passou, e aí eu comecei a fiz faculdade de educação física, trabalhei como estagiário, trabalhei em academia, porém também não era uma coisa que eu queria. E eu queria muito ficar um tempo fora do Brasil. Aí fui para os Estados Unidos também. E eu percebi que também não era uma coisa que eu ia ser feliz lá trabalhando, que trabalhava como dishwasher, trabalhava como em limpeza, lavando carro, trabalhava em construção, enfim. Voltei para o Brasil e foi quando eu comecei a jornada de marketing, que aí eu conheci o dropshipping, que foi quando eu comecei realmente a entender mais sobre rede social, sobre Instagram, Facebook, YouTube, enfim. Isso foi em 2019, e aí depois disso nunca mais eu parei de trabalhar com marketing, que foi aí onde eu trabalhei de tudo um pouco, desde gestão de tráfego, desde social media, criação de website, já tive loja no Mercado Livre, já vendi iPhone na OLX, tudo que for relacionado à internet, à escala, eu já tentei. Até que hoje eu tenho uma empresa de marketing no qual nós ajudamos as pessoas aí que queiram impulsionar suas vendas através do digital. Show de bola. Faça qual o nome? Não, na verdade eu trabalho como freelance, eu e minha namorada, no qual nós trabalhamos, eu sou a parte mais analítica e a minha namorada é mais a parte criativa da parada. Boa. Então eu trabalho com isso e nós temos vários clientes, tanto aqui no Brasil, Estados Unidos, Portugal, Tailândia, Singapura, e a gente ajuda a galera aí. Excelente, excelente, cara. Você falou que você viajou muito, confirmou agora com os clientes que você tem. Pra onde você já foi, meu filho? Ah, é verdade. Eu também já conhecendo a Júlia, que é minha namorada, a gente tinha o mesmo objetivo que era de trabalhar online e viajar o mundo. Então a gente foi morar em Portugal durante 4 anos e lá foi onde a gente conseguiu viajar bastante. E aí a gente viajou para 15, 16 países aí na Europa. A gente foi para América do Norte também, foi pro México, enfim. A gente foi para vários lugares e a gente já conheceu bastante, andou bastante.
Qual o teu preferido? Top um? Sei que é difícil por se tratar de viagem, é algo que você sempre falou. Que, aliás, isso é um ponto muito massa na escola, quando a gente era bem moleque. Você Eu sempre já falou falava, né? assim, você sempre falou, eu quero trabalhar com alguma coisa que me dê liberdade de poder viajar e trabalhar. Desde Sim, moleque, isso eu tenho um puto orgulho de você, eu já falei isso 500 vezes. Mas sim. diga aí, top um Top lugar do um, mundo. Top um lugar em relação à praia Se não falar a casa da Ju, é... é papo de co- estampa de camisa, sabe, né? Top um praia é México, que fui pra Cozumel. Porém, o país que a cultura é muito diferente da nossa foi Marrocos, quando a gente foi para Marrakech, que aí a gente percebeu que a religião é muito totalmente diferente que a nossa, a cultura é totalmente diferente, as pessoas. Uhum, E foi realmente isso que a gente gosta. Quando a gente viaja para um lugar é para entender mais sobre a cultura em si e também a uhum. gastronomia, que a gente Astronomia. gosta muito de viajar e conhecer a gastronomia dos países, né? Aham, então, beleza natural, assim, praia, Cozumel, Praia no México. Cozumel Feio. e Praia Cozumel, cultura totalmente diferente, Nossa. Marrakech. Tá, o que que é a cultura? Eu sei que você falou religião, mas o que que é o... Cara, você hoje chegou lá, Cheguei lá, aí você viu, você fala, caramba, isso aqui é muito diferente. isso aqui é muito diferente, é as pessoas. Quando a gente conversa com as pessoas, você percebe que elas têm uma visão de mundo completamente diferente da nossa que a gente é acostumado aqui no Brasil. E, poxa, cultura não é só uma coisa, né? Cultura também é comida, cultura também é, obviamente, religião, cultura também são as pessoas, são os lugares em si, como eles veem o mundo, sabe? Arquitetura, Então, arquitetura, comportamento, obviamente, aham, língua vestimenta, também, língua. tudo, tudo, é tudo. Uhum, E quando a gente viaja para esses lugares, a gente consegue entender um pouquinho, né, como que tudo isso funciona. uhum. E também uma outra coisa, você foi visitar a gente em Portugal. E você nunca tinha ido para a Europa. O que que você achou quando você chegou lá? Principal diferença entre Brasil e Portugal? Estrutura e segurança, eu colocaria os dois, assim, top um. Estrutura e segurança? É. Pô, é um mundo, assim, pra brasileiro... Pra quem é brasileiro, chegar na Europa é como se fosse um ápice da vida, assim. Pelo menos pra mim foi assim, um ápice profissional, um ápice de vida mesmo. Tipo, a gente não teve infância fácil, a É, a gente gente não foi não. playboy. Por mais que a gente tenha, né? Hoje a lata tá judiada, né, irmão? Mas a gente já teve uma lata melhorzinha, a gente parecia ter cara de playboy. Mas a Mas, gente não é playboy, a gente veio de baixo, sim, vem construindo. Então, pra mim, que sai de Campinas, de uma situação que tava bem mal, assim, de família, questão é grana só, grana. Chegar aí pra Europa é tipo, pô, é uma criança conquistei. numa rehap podendo pegar o que quiser, sabe assim. Sim, Então, pô, juntei uma grana, fui pra Europa, fui visitar vocês. Pô, aqui que a gente de Campinas conhece, a gente tem um castelo, ela é Torre do Castelo. Os caras tinham uma casa que a janela tinha um castelo real na vista, assim. Né? Vocês moravam sim, sim. naquele AP. Bizarro, você tá num lugar em que é de tudo diferente. A atmosfera, não sei se é um efeito psicológico, mas a estrutura lá é muito massa. A segurança, né? Saindo de Portugal, eu fui para Madrid, foi o primeiro trecho que eu fui sozinho. Sim, E eu cheguei em Madrid, era 2 da manhã. Falei, cara, agora eu tomei no meu, né? Cheguei 2 da manhã no centro de Madrid. Na minha cabeça é centro de São Paulo, capital ali aí Madrid, capital da Espanha. Aí cheguei lá, lasquei, tô com uma mala, uma mochila, um monte de coisa, caro pra caramba. Tem que, né? sim. Cria do Brasil, Mas você mas trocaria morar no Brasil pra morar em Portugal? não. Por quê? Bem, eu te respondo super rápido, porque eu vejo que o nosso país, por mais que ele seja extremamente corrupto em questão política, etc., todos esses grandes problemas, mas aqui tem muita oportunidade para um meu grande foco de vida por enquanto é empreender, conquistar, crescer, impactar pessoas, e aqui o Brasil ainda tem muita oportunidade. Sim. E a gente, eu posso falar, né? Depois de 4 anos morando lá, a gente só valoriza o Brasil depois que a gente mora fora. Então é uma coisa que, poxa, todo o país tem problema. Então, realmente é uma questão pessoal do que é prioridade para você ou não. Então, foi bom nesses 4 anos que a gente morou em Portugal, mas está sendo muito melhor agora que a gente voltou para o Brasil para morar aqui.
Então, tem oportunidade, obviamente, depende muito do que cada um quer, mas como eu tenho a mesma linha de raciocínio que a sua agora, de empreender, de ficar aqui no Brasil, que tem muito problema no Brasil, então, como a gente somos empreendedores, a gente tem que resolver problemas, então a gente está aqui justamente para ajudar a galera com o Movecast, que é um problema que a gente viu que as pessoas têm, então a gente resolveu criar isso para trazer para a galera toda essa estrutura. E qual foi o momento, cara, que você decidiu? Vou empreender. Vou empreender quando, sem romantismo, foi especificamente por causa de dinheiro, que eu percebi que o empreender ia me dar escala. E eu escalando, eu conseguiria ganhar mais dinheiro do que ficar, vamos dizer assim, num período curto, mais fechado ali, sabe? Então, foi justamente quando eu entrei na internet com a loja de dropshipping que eu falei, ok, eu quero isso para minha vida, eu quero empreender. Não necessariamente uma loja de dropshipping, mas eu queria empreender e principalmente não ter chefe. Nunca tive nenhum problema com chefe meu, porém, sei lá, eu sempre quis ter um negócio, eu sempre quis ter empreender e sempre quis empreender. Então, foi a partir disso. E aí, do correr da jornada aí, eu passei por diversas tipos diferentes de serviços e também vendendo produtos, que aí agora a gente tá nesse projeto. Você falou assim, não vou romantizar o empreendedorismo e tal, etc. Mas esse lado dessa veia empreendedora que você criou, não veio de berço, digo, né? Não veio diverso, não teve nenhum empreendedor na minha casa. Foi justamente vendo que eu poderia ganhar mais dinheiro empreendendo do que sendo CLT na minha área, na minha Uhum. época, Então, na tá? época você era CLT. Eu era CLT, eu Tá. Aí trabalhava em você academia. olhou e falou assim, putz, aqui tem uma oportunidade. Aqui tem uma oportunidade, que era o E, digital. e é fácil, de boa empreender. Não tem nada de fácil, não tem nada de Gostosinho, você boa. pode ir trabalhando onde você quiser, o Sim, horário que você quiser, não não tem existe pressão. isso. Não existe trabalhar quando você quiser, horário que você quiser. A não ser que você queira ter um resultado mínimo. Aí tudo bem, você Não, pode trabalhar. existe. Existe. E o Mas não resultado é vai o, ser coerente o que você a fazer, seu né? esforço e também o seu poder de escala, mas não é o que eu quero. Então, quem está nessa jornada de empreendedorismo pensando que vai ser uma vida fácil, ou na verdade, quem está pensando em entrar nessa jornada de empreender, vai trabalhar pra caramba. Então, já tenha noção disso, porque realmente vai ser bem complicado. Porém, tem muitos prós que, enfim, uma vida de CLT pode ou não proporcionar. Então, cada um faz o que quiser da vida. Uhum. Você acha que CLT fica rico, Marcos? Fica, pode ficar rico, sim. Eu só acho que é mais difícil do que você empreender. Tem gente que é SLT, tem gente que é muito rico com SLT, mas eu creio eu que o empreendedorismo seja uma via não mais fácil, porém mais prazerosa, creio eu. E você, o que você acha? Como é que é? Empreender é mais prazerosa? Eu acho que aí depende muito de cada pessoa. Para mim, empreender Uhum. vai ser muito mais prazeroso do que ficar CLT. Mas cada um é cada um. Então, tem muito CLT que é muito feliz e tem muita grana. Mas eu me vi na época que eu não ia ser feliz sendo CLT, por isso que eu resolvi migrar para essa área de ter uma empresa, de empreender. Uhum. E o que você acha? CLT dá pra ficar rico. Dá para ficar Concordo rico? contigo. Mas é ínfima a porcentagem em comparação com empreendedores. Por quê? Se você vai para o ambiente corporativo, tem uma opinião assim, né? CLT, ele está no ambiente corporativo. Para ele crescer, não só necessariamente ele depende do próprio trabalho. Ele vai ter politicagem, ele vai ter que saber agradar pessoas certas no tempo certo, na hora certa, e óbvio ter pelo menos um ok, um trabalho ok. Né? Às Sim, vezes tem o QI, o que indica, isso é muito importante dentro de uma corporação, vai fazer mais importância a política dentro da própria pessoa com a corporação para ela crescer, mas ela crescendo, ela pode, pô, tem grandes executivos que ganham na casa dos milhões por ano líquido. sim. Para empreendedor ganhar 3 milhões líquido, ou seja, os 30% de margem líquida, quando chega em 30, Você foi. exato, o 100 tem, cara, tu tem que faturar pra caramba. E faturar pra caramba, tu vai ter muita folha, vai ter muita DARF, vai ter muito custo, vai ter variável, vai vir, cara, uma pandemia que pode te quebrar, te ferrar a vida toda. Então, o caminho mais difícil é o empreendedorismo. Só que ele, por muito risco, muito também se tem de benefício, Sim, na minha visão. E é uma parada que, como você falou, e eu concordo 100%, em que eu preferi escolher esse mundo. sim.
Eu também não, desculpa a palavra, tá? Mas eu não gosto de cagar regra também, no sentido de cada um faz o que quiser da vida. Então, eu não tô falando em nenhum momento, a gente não tá falando em nenhum momento que CLT é ruim, pelo amor de Deus. A gente tá falando que são pessoas que Tá escolheram contando outro os caminho. casos, né? Pronto. Pra ficar bem claro, né? Mas cada um escolhe o que quer. Enfim, a gente escolheu isso e a gente tá bem feliz. Pelo menos eu estou bem feliz com isso, creio que você também esteja. Sim, sim. Então, é isso. Em relação a Moviecash agora, já que a gente tá falando de empreendedorismo, vamos seguir essa linha de raciocínio e vamos falar de Moviecash agora, que é quais são os planos para esse ano de 2026? O que que você tá esperando? Planos da Move Da para Moviecash 2026. Tá. 2026. Agora, né, nós temos o plano com a Move de, primeiro, trabalhar muito bem com os nossos clientes que já estão na nossa base, ou seja, Sim, estamos formatando novos ambientes, ou seja, vamos pegar ambientes, convidar os nossos. Esse nosso episódio da Move, inclusive, nós vamos trazer os nossos clientes aqui para mostrar para outras pessoas. Então, é um processo de ampliação e expansão. sim, Então, eu acredito que a palavra para esse ano seja expansão. Então, trazer os nossos clientes para que a gente possa trazer mais conteúdo para o pessoal. E os nossos clientes são empreendedores, criadores de conteúdo, também temos clientes de eventos. de Então, a eventos. gente vai trazer muito conteúdo nestes formatos e trazer muita história, porque esse é a base, né, do porquê que o formato podcast tá em hype há pelo menos uns 3, 4 anos aí, né? É porque é uma conversa de bar, é uma cadeira de bar aqui, como a Ju falou, a gente tá na capa do Bad Bunny aqui, mato pra caramba, cadeira de bar. Só faltou um copinho americano e uma cerveja, né? Sim, Mas é esse tipo de conversa que dá muito resultado. sim. O nível de profundidade que a gente chega aqui numa hora de conteúdo é, é muito melhor do que 1 minuto, um corte ali só que você grave pontualmente. E uma coisa que eu quero deixar bem claro, a Moviecash é de Campinas. Mas isso não é impeditivo para que se você esteja no Brasil, entre em contato com a gente, porque a gente pode ir até você. O objetivo é que seja móvel, ou seja, independente do local do Brasil que você esteja, a gente consegue encontrar, a gente consegue chegar até você e ajudar com toda a nossa estrutura do Moviecash. Então, enfim, se é um desejo de vocês quererem ter conteúdos para vocês postarem nas suas redes sociais através dos cortes, mostrarem um pouquinho da história de vocês, a essência da empresa, ou enfim, de pessoa física ou pessoa jurídica, entre em contato com a gente, porque com certeza a gente pode te ajudar. Ajudar vocês, certo? Senhoras e senhores, eu quero fazer um pitch super rápido para você. Seguinte, Moviecast atende em todo o Brasil, ou seja, é um podcast de estrutura profissional itinerante. Então, nós levamos toda a estrutura de um podcast profissional onde você quiser, seja lá aonde for, rompendo até barreiras, né, do Brasil. O que isso significa? Te traz possibilidades infinitas para gravar em ambientes em que não tem como levar um estúdio profissional. Digo, a estrutura que o pessoal tem de são paredes de alvenaria, ter toda a ambientação, maquinário, mesa pra caramba, vários computadores. Isso nós levamos, nós temos um setup único. Digo para vocês de coração que foi feito pela Move esse setup, então não existe outro setup em que a gente consiga gravar em qualquer lugar. Seja num rooftop na Faria Lima, igual eu falei para vocês, seja em Campos do Jordão aqui no Brasil, seja na Maldiva, seja lá no Ibirapuera, seja, cara, qualquer lugar. Qualquer lugar que tenha pelo menos energia, e se não tiver energia elétrica, a gente leva gerador. Então, o grande objetivo da Movecast é democratizar o conteúdo e você será muito bem-vindo para gravar e contar a tua história pro mundo. Fechou?